Já imaginou viver numa época em que um animal podia ser preso, julgado e até condenado à morte? Parece roteiro de filme, mas na Idade Média isso era a mais pura realidade. E hoje vamos mergulhar numa das histórias mais bizarras já registradas. O dia em que um tribunal inteiro se reuniu para julgar um porco. Olá a todos! Que bom ter vocês por aqui. Se você curte curiosidades sobre o nosso passado, já sabe o que fazer. Deixe o seu like, compartilhe com os amigos e se inscreva no canal para não perder nenhuma história incrível como esta. O seu apoio é fundamental. Muito obrigado. Agora, vamos voltar no tempo. Imagine a cena. Uma cidade medieval, provavelmente na França ou na Suíça. Está em polvorosa. Um crime terrível aconteceu. E a comunidade clama por justiça. Mas o acusado não é um ladrão, um assassino ou um traidor. É um porco. Sim, um porco de verdade. Naquela época, a linha que separava a justiça humana da divina era muito tênue. Acreditava-se que tudo no mundo, inclusive os animais, estava sujeito às leis de Deus e dos homens. Se uma colheita fosse destruída por gafanhotos, os insetos poderiam ser excomungados pela igreja. Se um touro matasse alguém, ele poderia ser julgado por homicídio. E no nosso caso, um porco, acusado de atacar e matar uma criança, seria levado a julgamento como qualquer criminoso humano. O processo era incrivelmente formal. O animal era capturado e mantido numa cela, exatamente como um prisioneiro. Depois, era levado ao tribunal, muitas vezes acorrentado, para encarar o juiz, o promotor e, acredite se quiser, o seu próprio advogado de defesa. Não era uma piada. Um advogado de verdade era nomeado para representar o animal, com a tarefa de provar sua inocência ou, pelo menos, atenuar a pena. O julgamento começava. O promotor apresentava o caso com toda a gravidade, descrevendo o crime em detalhes. Testemunhas eram chamadas para depor. Pessoas que viram o ataque ou encontraram a vítima contavam suas versões dos fatos. O escriba do tribunal registrava cada palavra, cada acusação, cada argumento, tudo em documentos oficiais que, em alguns casos, sobreviveram até hoje. É aqui que a história fica ainda mais surreal. O advogado de defesa do porco realmente trabalhava. Ele podia argumentar que o animal não tinha a intenção de cometer o crime, que talvez tenha sido provocado, ou até mesmo que o verdadeiro culpado era outro porco parecido. Em um caso famoso, um advogado conseguiu que uma ninhada inteira de leitões fosse absolvida por serem muito jovens e terem sido influenciados pelo mau exemplo da mãe, que acabou sendo condenada. O juiz ouvia tudo com atenção, fazia perguntas formais e analisava as provas apresentadas. A multidão assistia a tudo, apertada, esperando ansiosamente pelo veredito. Para nós, hoje, a cena parece uma comédia, mas para eles era um assunto mortalmente sério. A ordem da sociedade havia sido quebrada e ela precisava ser restaurada. Não importava quem fosse o culpado. Era uma forma de a comunidade processar a tragédia e reafirmar seu controle sobre um mundo que muitas vezes parecia caótico e imprevisível. Finalmente, após horas ou até dias de deliberação, o veredicto era anunciado. Se o porco fosse considerado culpado, a sentença era lida em voz alta. E não era uma punição simbólica. O animal era condenado à morte, geralmente por enforcamento ou queimado na fogueira. Os mesmos métodos usados para criminosos humanos. Em alguns registros, a execução era um evento público, realizado na praça da cidade para servir de exemplo a outros animais. Ninguém sabe
ao certo que eles pensavam, mas a cerimônia era levada a cabo com a mesma pompa e circunstância de uma execução humana. O porco podia até ser vestido com roupas humanas antes de ser levado ao cadafalso, como uma forma bizarra de humaniza-lo para justificar o processo legal. Por que eles faziam isso? Os historiadores têm várias teorias. Uma delas é que, ao tratar o animal como um ser racional e responsável por seus atos, a comunidade conseguia lidar com o choque e a dor de um evento trágico. Em vez de ser um acidente aleatório da natureza, o crime se tornava um ato de maldade que podia ser punido, restaurando a sensação de ordem e justiça. Outra teoria é que esses julgamentos eram uma forma de demonstrar o poder da lei e da igreja, ao mostrar que nem mesmo os animais estavam acima da justiça. As autoridades reforçavam seu controle sobre a sociedade. Era uma mensagem clara: todos, sem exceção, devem obedecer às regras. Esses julgamentos de animais não se limitavam a porcos. Ratos, gafanhotos, mulas e até golfinhos já enfrentaram tribunais na Idade Média e no início da Idade Moderna. Os insetos que destruíam plantações eram frequentemente processados em tribunais eclesiásticos e, se condenados, eram formalmente excomungados pela Igreja, numa tentativa de expulsá-los das terras. Essa prática, que hoje nos parece completamente absurda, começou a desaparecer gradualmente com o Iluminismo, no século XVIII, quando a razão e a ciência começaram a questionar as superstições do passado. A ideia de que um animal pudesse ter intenção moral ou capacidade de entender a lei foi sendo abandonada, mas a história do porco no tribunal permanece como um dos testemunhos mais fascinantes e estranhos da mentalidade medieval. Ela nos mostra um mundo onde a lógica era diferente, onde a fronteira entre o humano e o animal, o sagrado e o profano, era muito mais fluida. É um lembrete poderoso de como as sociedades constroem suas noções de justiça e de como essas noções podem mudar drasticamente ao longo do tempo. Da próxima vez que você pensar que o sistema legal é complicado, lembre-se do advogado que teve que defender um porco acusado de assassinato. A história está cheia de momentos que nos fazem questionar tudo o que sabemos sobre o passado e sobre nós mesmos. E aí, o que você achou dessa história? Deixe sua opinião nos comentários. Eu adoraria saber o que você pensa. E se tiver alguma sugestão de tema para os próximos vídeos, pode mandar também. Muito obrigado por assistir até aqui. Não se esqueça de deixar o seu like e se inscrever para mais viagens incríveis pela história. Um grande abraço e até a próxima!